E aí, pessoal, como estamos? Tranquilos? Bom, você deve estar com um pouquinho de saudade, né? Alguns aí estão ansiosos para as provas que estão chegando, mas vamos na calma. Vocês sabem, vocês têm capacidade. A gente está aqui junto. Viemos esse tempo inteiro aí caminhando, de mãos dadas, lado a lado, sempre ali com força, foco o tempo inteiro. Então, vamos relaxados. Pensem que durante esse período de pandemia vocês não foram os únicos prejudicados. Todos os alunos no Brasil, no mundo inteiro, acabaram sendo prejudicados. Então, não são só vocês que vão, por algum motivo, ter algum problema, podem ter tido algum problema ao longo dos estudos. Então, todos estão no mesmo nível, então vão na calma que essas provas vão ser tranquilas, beleza? Isso é o mais importante. Agora, a aula de hoje, nós vamos terminar aquela lista de exercícios que nós começamos na última aula sobre reações inorgânicas e já tem ali dando alguns passos para a estequiometria, que é o que a gente vai terminar nessa aula aqui também, tá bom? São dois assuntos que são muito importantes em todos os vestibulares, não só na Unicamp, mas como também na FUVEST, no Enem, que é estequiometria e reações inorgânicas, tá legal? Então, essa lista 5, era uma lista bem importante. Caso você não consiga fazer alguma questão, não tenha conseguido, dá uma olhada nessa resolução que a gente está fazendo agora. E tenta fazer de novo depois. Se quiser dar um tempinho assim, faz uma questãozinha ali, a 2, a 5 também é muito legal de pensar. Então, beleza? É mais isso daí, pessoal. Então, vamos lá. A gente já fez a questão 1 na última aula, certo? Se você não lembra aí dessa questão 1 na última aula, dá uma olhada no outro vídeo lá, que eu acho que é a aula 33. Essa aqui é a aula 34. Então, questão 2, ele já vai ser da FUVEST 2015, né? Uma questão bem típica da FUVEST mesmo. Que ele fala o quê? Ele pesa um tubo de ensaio vazio no experimento, depois ele coloca um pouco de bicarbonato de sódio, certo? Que é o NaHCl3. E aí ele pesa novamente. Depois, ele adiciona ao tubo, esse tubo com bicarbonato de sódio, uma solução aquosa de ácido clorídrico, que vai provocar a reação química representada por. Aí ele está aqui, o bicarbonato de sódio mais o ácido clorídrico, que vai gerar cloreto de sódio mais dióxido de carbono mais água. Tá legal? Após a reação ter se completado, ou seja, essa reação vai acontecer por N motivos. Um deles é que eu tenho a formação de um produto iônico menos dissociado, que é a água. A água sempre vai ser um produto iônico menos dissociado. E a gente pode ter também a formação de um gás, que seria o dióxido de carbono, produto volátil, certo? Aí, após a reação desse completada, o estudante aqueceu o sistema cuidadosamente até que restasse apenas um sólido seco no tubo de ensaio. Deixou o sistema resfriar a temperatura ambiente e pesou novamente. Ou seja, assim que acabou a reação, liberou o dióxido de carbono, teve ali a formação do cloreto de sódio, teve a formação da água, e aí ele deixou o bagulho aquecer, né, para eliminar todo o dióxido de carbono e liberar a água na forma de vapor também, deixando só ali o cloreto de sódio puro. E aí ele pesou novamente, e esse peso que ele teve nessa alternativa foi a do cloreto de sódio, né? Porque ele aqueceu tudo e vaporizou a água que estava no meio aquoso e também eliminou o dióxido de carbono restante. E aí o estudante ele anota tudo que ele teve nos dados aqui nesse manualzinho. Ele tem a massa do tubo vazio, que seria 8,7 gramas, tubo de ensaio sozinho, sem nada. Depois, a massa do tubo de ensaio mais o bicarbonato de sódio, que já vai ser 11,2 gramas. Então, daí você já consegue tirar a massa do próprio bicarbonato de sódio, né? E aí, ele também dá depois a massa de ensaio do tubo de ensaio mais o produto sólido nele contido no final do experimento, que é 10,45. Ou seja, é a massa do tubo de ensaio mais o cloreto de sódio, que é aquilo que ficou sobrando no resto do experimento, certo? Aí ele vai lá. Ele desejava determinar a massa D. Ou seja, a partir desse cálculozinho, ele queria saber a massa de algumas coisas. Então, ele queria isso aqui é o que ele queria saber, né? A massa de ácido clorídrico que não reagiu. 2, a massa de cloreto de sódio que se formou. E 3, a massa de dióxido de carbono que evaporou. Então, vamos ver se a gente consegue obter com os dados que a gente tem esses três dados, certo? O primeiro dado que ele dá é o ácido clorídrico que não reagiu. Como é que a gente faz para saber quanto de ácido clorídrico reagiu, quanto de ácido clorídrico não reagiu? Aqui já vai pegar aquele um pouco de conceito de própria estequiometria, né? Aquela noção básica de estequiometria, o que reage, o que não reage. Vamos lá.
a gente tem aqui uma reação bonitinha, certo? Para eu saber quanto de ácido clorídrico reagiu, eu teria que saber quanto de bicarbonato de sódio reagiu com ele ou quanto de cloreto de sódio foi formado. Porque sabendo quanto eu tenho de cloreto de sódio, eu consigo descobrir quanto que eu usei de ácido clorídrico para obter aquilo de cloreto de sódio. Como é que eu faço isso, Pita? Vamos lá. A gente consegue achar a massa de bicarbonato de sódio que reagiu? A gente sabe a massa de bicarbonato de sódio que reagiu? Não, né? A gente sabe a massa de bicarbonato de sódio que tinha no tubo de ensaio que a gente colocou. A gente não sabe quanto daquilo reagiu. Agora, a gente sabe quanto de cloreto de sódio foi formado? Sim, a gente consegue saber quanto de cloreto de sódio foi formado. Porque no final do experimento, ele te dá a massa do tubo de ensaio mais o produto sólido dele contido no final. Ou seja, vamos vir aqui para o... Ué, eu fechei o pente? Putz, fechei o pente sem querer. Erro meu. Vamos lá. Na questão, ele fala que a massa do tubo de ensaio vazio é 8,7 gramas. Então, a gente tem aqui 8,7 gramas é o tubo de ensaio vazio. Só que a massa do tubo de ensaio mais o produto sólido contido nele no final do experimento, que é o cloreto de sódio, esse produto sólido, ao todo dá... Eita, eu sei o que eu tô fazendo. Ao todo dá 10,45. Ou seja, eu tenho que a massa do tubo de ensaio mais a massa de NaCl, que eu vou chamar de M1, nossa, M feio, né? Dá 10,45 gramas. Então, fazendo a continha, a gente obtém que M1, que é a massa de cloreto de sódio, que eu já fiz aqui, dá 1,75 gramas. Essa aqui é a massa de NaCl de cloreto de sódio que foi formado. Agora, como é que eu uso esses dados para saber quanto eu usei de ácido clorídrico? Aqui você vai ter que lembrar de estequiometriazinha lá. Lembrar da lei de proporção, lei de Proust, que é 1 mol de alguma coisa mais outro mol de alguma coisa vai gerar outro mol de alguma coisa. Uma quantidade X. E essa quantidade vai ser constante sempre. Essa proporção vai ser constante sempre. Então, vamos descobrir como é que é a proporção dessa reação. Isso aqui já está balanceado? Essa equação está balanceada? Não estou vendo nenhum coeficiente estequiométrico. Mas sim, se você contar, está tudo bonitinho, está completamente balanceado. Então, eu sei que eu tenho 1 na frente de todo mundo, né? Já que não tem nenhum número aparecendo, é porque é 1. Então, eu tenho 1 mol de bicarbonato de sódio para 1 mol de ácido clorídrico, gerando 1 mol de cloreto de sódio. Ou seja, eu tenho 1 para 1 para 1. Ou seja, se eu quiser formar 1 mol de cloreto de sódio, eu preciso gastar 1 mol de ácido clorídrico. Então, muito bem. Quantos mols de cloreto de sódio corresponde a essa massa que a gente tem aqui? Esse é o objetivo. Se a gente sabe que 1 mol de cloreto de sódio é formado a partir de 1 mol de ácido clorídrico, essa quantidade que a gente tem aqui representa quantos mols, para a gente poder calcular a massa de ácido clorídrico. Basicamente, pulando algumas etapas, já que ele não quer saber o valor exato, né, ele só quer saber se você consegue obter, a gente já descobriu que consegue obter esse valor, você já poder parar por aqui e já passar para a próxima, né, já que a gente sabe que consegue obter a massa de ácido clorídrico. Mas eu vou fazer só para a gente tirar as dúvidas, né? Vai que alguém realmente queira saber como é que faz isso. Então vamos lá, como é que a gente faz para saber quantos mols corresponde a essa massa de cloreto de sódio? A gente tem aqui a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol da substância que tem isso daqui, de gramas. Ou seja, o cloreto de sódio vai ser 58,5. Então eu tenho aqui 58,5 gramas é igual a 1 mol de cloreto de sódio. Logo, 1,75 gramas corresponde a X mols. Aí você vai fazer esse cálculo bonitinho, essa operação cruzadinha, ficar 58,5x é igual a 1,75, e você vai ter que a quantidade de mols que eu tenho interagindo é de aproximadamente 0,03 mols. Ou seja, 58,5 gramas significa 1 mol, e 1,75 gramas é aproximadamente 0,03 mols. O que são essa quantidade de mols? É a quantidade de cloreto de sódio que foi produzido
E também é a quantidade de ácido clorídrico que reagiu e a quantidade de bicarbonato de sódio que reagiu. Porque se a proporção era de 1 mol para 1 mol para 1 mol, eu tenho que, se eu tiver 0,03 mols formados, o que foi reagido foi 0,03 mols também. Ah, Pita, e se a proporção fosse de 2 para 1? Quer dizer que essa aqui, que é a quantidade que foi produzida de cloreto de sódio, eu teria que gastar o dobro de ácido clorídrico para produzi-la. Então, eu teria 0,06 mols de ácido clorídrico e 0,03 mols de cloreto de sódio. Mas, no caso, a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, é a mesma quantidade, certo? Vamos lá. Pita, eu precisava fazer isso tudo aqui, se fosse uma questão dissertativa, por exemplo? Você não precisaria. Só de você dizer que você consegue obter a quantidade de ácido clorídrico, você já consegue desenrolar essa questão, tá legal? Esse era o objetivo principal. A gente está fazendo isso daqui só para revisar e stequiometria também. Tá bom? Vamos para a próxima. Agora, Na cloreto de sódio que se formou. Você consegue descobrir a quantidade de cloreto de sódio que se formou? Consegue. A gente acabou de descobrir a quantidade de cloreto de sódio que se formou. Não só a massa, como a... Não só principalmente a massa, né? Que foi bem mais fácil de descobrir. Então, sim, a gente consegue descobrir a quantidade de cloreto de sódio. 1 e 2 estão certos. E aí, nessa terceira aqui, a gente tem quantidade de dióxido de carbono que se formou. A gente consegue achar a quantidade de dióxido de carbono que se formou? Consegue, né? Se a proporção de tudo é de 1 para 1 para 1, inclusive a de dióxido de carbono também, que é para 1, ou seja, se foi formado 0,03 mols de cloreto de sódio, também foi formado 0,03 mols de dióxido de carbono. Ou seja, eu também conseguiria encontrar a massa de dióxido de carbono que foi formada. Agora, voltando aqui para essa alternativa 1. Ele quer saber se a gente conseguia determinar a massa de ácido clorídrico que não reagiu. Não a massa de ácido clorídrico que reagiu, como eu tinha lido antes. Então, a gente consegue descobrir a massa de ácido clorídrico que não reagiu? A gente não consegue, pessoal. Por que a gente não consegue? Porque a gente não sabe quanto de ácido clorídrico tinha no começo. A gente sabe que a gente consumiu 0,03 mols. Só que a gente não sabe quanto tinha de ácido clorídrico ao todo. Então, na verdade, essa daqui a gente não poderia responder. Essa alternativa primeira aqui, afirmação 1. Né? Não poderia descobrir. Que a gente não sabe quanto tinha no começo, para saber o que ficou sobrando para reagir. Tá legal? Então, a resposta letra D é apenas 2 e 3. Vamos lá. Essa terceira aqui, ó, Enem, segunda aplicação. Tá? Ele vai falar que em 1990 foi descoberta uma água que era muito ácida, que estava vindo de uma mina de carvão que tinha muito ácido sulfúrico, H2SO4. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose que empregou óxido de sódio. Ou seja, essa fábrica de papel colocou óxido de sódio e carbonato de sódio para poder ter uma melhoria ali da acidez, né, a princípio, dizendo que a vida aquática voltou a florescer. Aí ele quer saber qual é a explicação do retorno da vida aquática nesse ambiente. O que tem? A gente tinha um composto que era muito ácido, que é o ácido sulfúrico. E aí eu fui lá e coloquei óxido de sódio e botei também carbonato de sódio para tentar meio que combater essa acidez, tentar diminuir essa acidez que estava ali dentro. Então eu coloquei compostos que são, de certa forma, naturalmente tendem ao básico, né? Temos uma base e também um sal básico. Aí ele quer saber o quê? A explicação é porque, de fato, reduziu a acidez que estava ali naquele ambiente. Então, com certeza, seria a resposta a letra D, diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Essa aqui é a resposta, de fato. Então, como é que eu sei que diminui a acidez? Porque se tem algo ácido e estou colocando ali dentro algo básico, a acidez vai diminuir de fato. Porque se eles dois estão reagindo, sal com base, ou ácido com base, sempre vai reagir, gerando sal e água. Então, se eu estou liberando um sal e estou liberando água, que são sal compostos neutros e água em composto menos dissociado, menos ionizado, com certeza está diminuindo a acidez daquele local. Tá legal? Questão 4. Aí ele vai falar que as pessoas morreram depois de ter ingerido um sulfato de bário, né? Que é o BaSO4. Como um contraste em exames geológicos. Tá bom. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo que na presença de ácidos. Ou seja, ainda que o sulfato de bário, o sal, esteja na presença de ácido, não vai se dissolver na água.
E as mortes ocorreram porque o laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que seria aí o BaCO3, que é solúvel em meio ao ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esses testes consistem em tratar a amostra com solução aquosa de ácido clorídrico e, após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário, adiciona essa solução aquosa de H2SO4 sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos. Tá bom. O que acontece basicamente? O composto que a gente tinha lá em cima, que é o sulfato de bário, ele é um composto pouquíssimo solúvel em água. Bem pouco mesmo. Só que, quando contaminado com carbonato de bário é solúvel em água. Então, como é que a gente tem que saber se algo está contaminado por carbonato de bário? A gente vai lá, coloca uma soluçãozinha. Se dissolver, se ele se dissolveu ali, é porque, de fato, foi gerado ocorreu uma dissolução e está ali uma contaminação de carbonato de bário. Se não dissolver, é porque eu tenho sulfato de bário puro. Então, depois que a gente tirar os compostos, depois que a gente fizer essa filtragem aí, eu vou ter uma solução aquosa com carbonato de bário, que foi dissolvido naquela água que a gente usou primeiro com ácido clorídrico, e aí eu vou colocar junto com o ácido sulfúrico ali para tentar reagir e para tentar eliminar esse carbonato de bário da região. Então, ele quer saber o que significa a presença de íons bários solúveis na amostra. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer as reações que estão acontecendo nesse experimento, nesse teste. A primeira reação que a gente tem é do íons bários solúveis, né? Quais são os íons bários solúveis? Íon bário solúvel é quando eu tenho um carbonato de bário. Então, como é que eu sei que tem um carbonato de bário? Eu vou ter o BaCO3, certo? BaCO3. O primeiro teste que a gente faz é com o HCl. O que BaCO3 com HCl vai gerar? Lembrar que esse CO3 é menos 2, né? Vindo do H2CO3, e o bário ele é um cátion bivalente, ele é mais 2. Então, quando ele misturar com o cloro, vai ficar Cl2. Justamente por ele ser um cátion bivalente. Mais H2CO3. Tá balanceado isso daqui? Não tá balanceado. Tá balanceado ele colocar o 2 aqui, né? Porque eu tenho 2 cloros aqui. Tá legal? O que a gente tem isso daqui? Essa reação, a gente vai ver se ela acontece, tá legal? Vamos ver se ela acontece. Eu tenho a formação de um produto menos dissociado? Tenho. Aqui eu tenho um ácido clorídrico, aqui eu tenho um ácido carbônico. Ou seja, um ácido forte indo para um ácido fraco. Logo, eu tenho a formação de produto menos dissociado. Então, essa reação acontece. De fato, essa reação ocorre. Beleza? Só que aí, qual seria o outro ponto? Por que aquela reação lá de cima não acontece? Quando eu tenho o BaSO4 mais o HCl, né? Por que aquela outra reação do sulfato de bário não é solúvel? Por que o sulfato de bário não é solúvel, mas o carbonato de bário é solúvel? Formar o BaCl2 mais H2SO4. Vamos lá. E aqui o que a gente tem? A gente tem o sulfato de bário. O sulfato de bário, quando ele vai entrar em contato com o ácido clorídrico, o que a gente tem? Essa reação vai acontecer porque eu vou ter a formação de um precipitado, que é o cloreto de bário. O cloreto de bário, ele é um sal que é precipitado, que é insolúvel em água. Então, basicamente, depois que entra em contato com o ácido fúrico, eu vou ter essa formação desse precipitadozinho bonitinho. Então, como é que eu vou saber que eu vou ter a presença de íons bários solúveis na amostra? Se o íon bário for solúvel, né? Se for solúvel, quer dizer que ele vai reagir com a solução que ele está interagindo. Eu tenho liberação de calor? Não tenho liberação de calor. Eu tenho alteração da cor para o rosa? Não tenho alteração da cor para o rosa. Eu tenho uma precipitação de sólido branco? Eu tenho a precipitação de sólido branco. Formação de gás hidrogênio? Se a gente tiver aqui esse carbonato de ácido carbônico, né, eu não formo hidrogênio. Eu vou formar água
mais CO2, não gás hidrogênio. Então, se fosse formação de gás carbônico, aí estaria certo, mas não é, né? Volatilização do gás cloro também não. Resposta aqui correta seria a letra C. Questão 5 e última, FUVEST. O fogo é uma reação em cadeia que libera calor e luz. Três de seus componentes fundamentais são combustível, comburente. O combustível é aquilo que vai pegar fogo, né? Aquilo que vai entrar em combustão. Comburente é aquilo que vai ajudar a entrar em combustão, vai iniciar, vai ser o gatilhozinho, que normalmente é o gás oxigênio, que vão ser os reagentes. E o calor, que é a energia de ativação necessária, que vai fazer com que os reagentes alcancem a energia de ativação necessária de fato, né? Se você tirar qualquer um desses três componentes, o fogo se extingue, não existe fogo. Então, para combater o princípio de incêndios, ele vai dizer que em ambientes domésticos comerciais é utilizado o extintor de incêndio. Tranquilo, que vai extinguir um dos três componentes fundamentais para que o fogo acabe. Então, ele fala que três dos extintores mais comuns são água, bicarbonato de sódio e dióxido de carbono. Ele quer saber em qual dos três componentes do fogo, combustível, componente e o calor, agem respectivamente a água pressurizada e o dióxido de carbono pressurizado de forma a extingui-lo. Vamos lá. Para que serve a água? Aí, Pita, a água ela vai entrar em reação com o fulano e depois vai impedir que o fogo... Então, a água ela age justamente para impedir que o calor se propague muito. Por quê? A água ela tem essa propriedade de absorver o calor para mudar de fase, né? Então, a água ela muda de fase muito rapidamente. Então, ela sempre vai ter essas trocas de calor com o ambiente muito rápidas. Então, a partir do momento que você joga água em cima de uma fogueira, a água ela vai absorver todo o calor que está saindo daquela fogueira e vai se vaporizar automaticamente, vai passar para o estado gasoso. Então, é isso que ela vai fazer, ela vai interagir no calor. Como é que você justificaria essa questão? Você poderia justificar tranquilamente dizendo que a água pressurizada vai fazer trocas de calor com o próprio fogo, absorvendo o calor de certa forma, assim. E o dióxido de carbono pressurizado, ele vai... E o dióxido de carbono pressurizado vai interagir com o gás oxigênio. Por que ele vai interagir com o gás oxigênio? Basicamente porque ele vai impedir que o gás oxigênio seja utilizado como o comburente e vai começar a puxar mais dióxido de carbono. É como se fosse a mesma coisa que acontece no nosso sangue. Nosso sangue, quando você tem muito dióxido de carbono dentro dele, ele acaba impedindo as trocas gasosas com oxigênio. Isso é algo que acontece bastante. Beleza? Então essa seria a resposta da letra A. Na letra B, a descarga inadvertida do extintor contendo dióxido de carbono pressurizado em um ambiente pequeno confinado constitui um risco à saúde de pessoas que estejam nesse ambiente. Explica o motivo. O motivo é justamente esse que eu falei. Como tem muito dióxido de carbono, a gente acaba ingerindo muito dióxido de carbono, acaba respirando, e dentro do nosso sangue as trocas gasosas não ocorrem como deveriam ocorrer. Ao invés de as células absorverem oxigênio, as hemácias carregarem oxigênio, vão carregar muito dióxido de carbono. E o dióxido de carbono ele vai ter preferência por essas células. Justamente por ele ter se formado de uma cadeia carbônica, né, ele tem um carbonozinho ali, ele consegue fazer mais ligações do que o oxigênio. Então, esse é um dos motivos. Em letra C, o agente extintor bicarbonato de sódio, sofre a temperatura do fogo decomposição térmica total, formando um gás. Cria uma equação química balanceada que representa essa reação. Isso aqui era a questão até que um pouco mais importante, né? Dessas três aqui, que a gente queria mais conversar. Ele quer saber a decomposição térmica total formando um gás. Mas e como que a gente vai fazer a decomposição térmica desse bicarbonato de sódio aqui? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os íons. A gente sempre tem no composto molecular polar dois íons, um cátion e um ânion, certo? Então, a gente vai pegar aqui quem é positivo e quem é negativo. A gente tem que, nessa primeira parte aqui, a gente tem que o sódio é o positivo, é um cátion monovalente, né? Tá na família dos alcalinos, metais alcalinos. E esse H2CO3 vai ser o negativo. Então, eu vou ter a formação aqui do sódio positivo, mais esse HCO3, que é negativo. Só que esse HCO3 ainda é um composto, de certa forma, polarizado. Ainda vai ter um eixo polarzinho aqui. Então, eu ainda consigo dividir ele, bem aqui, que vai formar o H+, e o CO3,
menos. Que aqui eu não consigo dividi-los mais. Aqui eu já não consigo dividir. Que eu já cheguei num estado. Na pizza, você não consegue separar o C do O? Não. Ali já tá algo muito menos polar do que eu tinha anteriormente. Então, dividi todos os polos. Agora, eu vou ver como é que eu faço para transformar isso numa decomposição melhor. Na primeira parte da decomposição, você vai separar os íons, certo? Na segunda parte, você vai ver o que é formado. Ele diz que é formado um gás a partir dessa decomposição, essa decomposição térmica. E é importante vocês saberem que toda decomposição térmica vai sempre liberar o gás CO2. Tá legal? Decomposição térmica de compostos carbônicos vai sempre liberar gás CO2. Isso é uma coisa importante para vocês terem em mente. Peter, por que não é o gás hidrogênio que é liberado, já que tem um H+ aqui também? Justamente porque, por ser uma decomposição térmica, vai ter que liberar o gás carbônico. Agora, o que eu preciso fazer mais? Eu sempre tenho que lembrar que eu vou ter também H2O. H2O é padrão. Só que aí, você percebe que falta hidrogênio. Não está balanceado, falta hidrogênio. Mas como tem liberação de H2O e de dióxido de carbono, você vai colocar aqui um 2 aqui para poder balancear. Vem aqui, bota esse 2 aqui. Bota esse 2 aqui também. Bota esse 2 aqui também. Tá legal? Agora, o que sobrou, você já colocou a água e colocou o dióxido de carbono. O que sobrou, você bota junto. Então, o que sobrou? Sobrou 2. Opa. Calma aí, deixa eu digitar isso aqui. Sobrou 2 Na. E sobrou também um CO3. Isso que sobrou um CO3. Eu gastei um CO2 aqui, gastei um oxigênio aqui e sobrou um CO3 aqui. Beleza? Essa aqui seria a equação que seria produzida nos produtos. Essa aqui seria os reagentes balanceados, tá legal? É isso que seria. Então, sempre na decomposição, você vai decompor os íons para saber o que eu posso gerar, sempre o que eu posso formar a partir daquilo, e aí você vai tentar lembrando dos conceitozinhos, como a decomposição térmica, vai saber que vai ser formado CO2 e água, e H2O. Se fosse uma decomposição elétrica ou uma decomposição a partir da luz, né, fotólica, você não poderia ter essa garantia inteira. Então já ficaria um pouco mais difícil. Que é um pouco mais aleatório, né? Mas é isso aí, pessoal. E chegando ao fim da lista, a gente conseguiu terminar essa listazinha que era bem interessante, uma lista bem legalzinha, para vocês pegaram com alguns conceitos. A gente também vai agora entrar na parte de estequiometria um pouco mais pesadinha, só rever algumas coisinhas mais básicas, mais importantes também. Legal? A primeira coisa que você tem que saber na estequiometria é o macho. O macho, vocês lembram bem o que é, né? O macho primeiro você vai balancear os metais, depois você vai balancear os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Tá legal? Nessa ordem que você vai balancear. E lembrando que os ametais sem ser o carbono, hidrogênio e oxigênio. Você vai balancear eles depois, nessa ordemzinha. E aí, quando você pegar uma reação química, a primeira coisa que você vai ter que fazer é balancear. Você vai olhar se ela está balanceada. Se ela estiver balanceada, bonita, está ótima, está linda. Se não estiver balanceada, você vai balancear já com essa ordemzinha aqui. Se você ver que essa ordemzinha não está balanceada, o que você vai fazer? Você vai balancear a partir de uma reação de óxido-redução. Como é que você vai fazer aquele jutsuzinho? Lembra do jutsuzinho lá? O jutsu do Naruto? Então, a reação de óxido-redução vai ter aquele jutsu especial que eu fiz ele bonitinho na revisão da correção do simulado. Então, se você perdeu, você pode ver essa correção do simulado rapidinho, ou você pode ver a nossa aula de óxido-redução também, que está aí no canal. Nossa, pareci muito youtuber agora, né? Enfim. Então, vamos ver aqui, ó. Nessa reação, a gente sabe que está balanceado já. Eu tenho um sódio, aí eu tenho um cloro, dois hidrogênios, um oxigênio. Tá balanceado bonitinho. Beleza? Só que a gente tem que lembrar também da lei de Dalton. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembra aquela lei? Lei da conservação das massas? O que isso significa? Que numa reação química, além de eu ter que ter a mesma quantidade de átomos nos reagentes de um elemento e nos reagentes desse mesmo elemento, se eu tenho um átomo de sódio nos reagentes, eu tenho que ter um átomo de sódio nos produtos também, ou seja, lei da conservação, no caso aí das proporções equivalentes, né, que é a lei de Prost, eu também tenho que ter a lei de conservação das massas, ou seja, se a soma das massas nos reagentes dá 76,5 gramas, como dá aqui,
a soma das massas dos produtos tem que dar 76,5 gramas também, quando o aproveitamento é de 100%. Ou seja, quando o rendimento da reação é de 100%. Quando tudo que está ali, quando todos os meus reagentes estão reagindo e formando produtos. Eu não tenho nenhum restinho, não tem nada sobrando ali nos reagentes. A gente sabe que acontece muito idealmente, na natureza não acontece 100% de aproveitamento, nem artificialmente, muito difícil. Mas a gente calcula aí que idealmente 100% seja aproveitado, quando tudo é consumido, tá legal? A gente vai entrar na parte de rendimento, né? Rendimento de uma reação é quando 100% é quando todos os reagentes viram produtos. 50% é quando metade dos reagentes viram produtos. 25% é quando um quarto dos reagentes viram produtos. Então, assim você vai seguindo. Então, por exemplo, se na questão o cara fala, essa reação acontece com 75% de rendimento. O que você vai fazer? Você vai pegar a massa real obtida naqueles produtos, você vai pegar a massa total dos produtos que você obteve e você vai dividir pela massa que você deveria obter se o rendimento fosse 100%. Ou seja, se tudo fosse consumido, qual massa eu obteria? Que essa é a massa teórica. Quando eu tenho a divisão dessa massa real que você obteve no experimento e você divide pela massa teórica que você deveria ter obtido, você vai ter um rendimento. Nossa, tô meio gripado. Ou seja, se nessa reação aqui, ele fala que foi produzido 50 gramas de cloreto de sódio a partir de 40 gramas de hidróxido de sódio e 36,5 gramas de ácido clorídrico, eu tenho que saber quanto eu deveria ter obtido se o rendimento fosse de 100%. Como é que eu sei para fazer isso? Você vai fazer aquele negócio lá. Primeiro você vai transformar essa quantidade de gramas, essa quantidade de massa, em mols. Então você vai pegar aqui a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol e a massa molar do ácido clorídrico é 36,5 gramas por mol. Então eu tenho 1 mol de hidróxido de sódio interagindo com 1 mol de ácido clorídrico. Ou seja, se eu tenho 1 mol e na reação eu deveria formar 1 mol de cloreto de sódio, quanto corresponderia 1 mol de cloreto de sódio? Tem aqui, 1 mol de hidróxido de sódio, que é a mesma coisa que 40 gramas de hidróxido de sódio. Esse é 1 mol, que a massa molar dele é essa. 1 mol de ácido clorídrico reagindo, formando 1 mol de cloreto de sódio. Só que 1 mol de cloreto de sódio não é 50 gramas. 1 mol de cloreto de sódio é ali os seus 58,5 gramas. É algo perto disso. Então, 58,5 gramas é a massa teórica, que é o que deveria ter obtido se eu fosse consumir tudo, né? Mas eu não consumi tudo porque provavelmente tem algum rendimento na equação. E aí você vai dividir essa massa que você obteve, que é 50 gramas, pela massa teórica, que é 58,5. E aí você ia descobrir que o rendimento é de aproximadamente 85,5%. Beleza? Porcentagem de pureza. O que é pureza? Pureza a gente vai lembrar que às vezes aquela substância que você está usando, ela não é 100% pura. Tem muitos dejetos ali, muitas impurezas. Ou seja, isso ocorre muito em pepitas, em minerais, onde eu tenho um amontoado de minerais, não um mineral puro. Por exemplo, isso daqui é uma pepita de ouro, né? A pepita de ouro, ela tem várias coisas, ela não tem só ouro, ela tem cobre, ela tem bronze. Só que ela fala, ele te dá uma massa de 10 quilos de pepita de ouro, com pureza de 25%. Ou seja, dos 10 quilos, só 25% é ouro. O resto são outros minerais. Quando ele fala pureza de 25%, é que 25% é o que é puro daquilo, o resto é impureza. Pete, então eu vou usar o quê? Eu vou usar a massa total ou eu vou usar a massa só da parte que eu quero? Então, se você está fazendo uma reação com ouro, o resto que não é ouro não interessa. Então você vai pegar só a massa de ouro. Tá legal? Então, você vai pegar essa massa da substância química dividida pela massa total. Ou seja, se 25% seria a massa de 2,5 gramas de ouro, sendo que 10 quilos é a massa total de pepita, por exemplo. No caso, ele dá o sulfito de ferro aqui, né? Que também é uma outra parte mais impura. Aí vai balancear isso aqui bonitinho por macho. Vai falar, pirita de ferro, isso. 60 gramas do minério de pirita de ferro de 80% de pureza. 60 gramas do minério de pirita de ferro com 80% de pureza.
Do minério de peso de ferro, só 80% é, de fato, FeS2. Só 80% da perita total é FeS2, que é o que está dentro da perita de ferro, né? Então ele quer saber qual que é a massa pura da perita de ferro, que é 48 gramas. Legal? Ou seja, ele quer saber o que vai interagir é só aquela massa que é pura, o resto não interage. Reagente limitante e reagente excessivo, né? Reagente de excesso. Isso aqui a gente vai ter que lembrar disso daqui. Lembra do sanduíche de mortadela? O sanduíche de mortadela é bem legal, né, pessoal? Você deve ter em mente aí. O que tem? Para fazer um sanduíche de mortadela, você vai precisar de um pão francês, um pacote de mortadela e uma fatia de queijo. Isso é o que a gente usa aí no sanduíche de mortadela. Se eu quiser usar 3 pães para fazer o pão com mortadela, o que eu preciso? Se eu quiser fazer 3, se eu quiser usar 3 pães, eu vou usar 3 fatias de queijo e eu vou usar 3 pacotes de mortadela. Isso eu vou gerar quanto? Isso eu vou gerar 3 pães. Se eu quiser fazer 5 pães com mortadela, eu vou precisar de 5 pães, 5 queijos, 5 mortadelas. Beleza? Se eu quiser fazer 20 pães com mortadela, eu vou precisar de 20 pães, 20 queijos, 20 mortadelas. Ou seja, isso aí já tem a ver com a lei de Proust, a lei de proporção constante, certo? Só que, se eu não tiver um desses materiais, vai ter vai ficar faltando coisa aí, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 3 pães, eu tenho 3 queijos e eu tenho 2 mortadelas. Se eu consigo fazer um pão com mortadela com um de cada, eu vou conseguir fazer quantos aqui? 3 pães ou eu vou fazer 2 pães com mortadela? 2 sanduíches. Eu faço 3 sanduíches ou 2 sanduíches. Se eu só tenho 2 mortadelas, eu não consigo fazer 3 sanduíches. Só consigo fazer 2 sanduíches de mortadela. Eu só tenho 2. Então, essa mortadela aqui vai passar a ser o reagente limitante. Por quê? Porque ele é o que vai ditar quantos eu consigo fazer. Vai limitar a minha quantidade total de coisas que eu posso fazer. Ou seja, eu posso ter 1 milhão de pães aqui. Se eu só tiver 2 mortadelas, eu só consigo fazer 2 sanduíches. Não interessa a quantidade de pães que eu tiver. Se eu tiver 1 milhão de pães, 1 milhão de queijos e 2 mortadelas, eu vou fazer 2 sanduíches. Porque a proporção é de 1 para 1 para 1. Então tem que ficar ligado nessa questão de reagente limitante, tá legal? O reagente limitante é aquele que vai ditar, que normalmente vai estar abaixo da proporção que precisa. No caso, a proporção é de 1 para 1 para 1. Aqui está 3 para 3 para 2. Ou seja, não está batendo a proporção. A proporção é de 1 para 1 para 1. Se eu quisesse fazer 3 sanduíches, eu teria que ter 3 mortadelas. Então, ele está abaixo da proporção demandada. Logo, ele é o reagente limitante. E os outros reagentes são reagentes em excesso. Os que já estão normais, estão precisando de nada. Aqui, essa reaçãozinha, que balanceou essa reação ali, né? É uma reação bem interessante, tá? Aqui, esse exemplo, é interessante para vocês fazerem as questões que forem dissertativas de cálculo. Lembrando, Unicamp, questões dissertativas em geral, que tem que escrever coisas subjetivas, que as respostas não forem contas, ou coisas objetivas, as respostas não forem contas, sejam diretos. Não enrolem muito. É uma dica que eu dou aqui para vocês agora. Aquela questão da FUVEST que a gente fez ali, a 5 na lista, tenta ser direto, tenta não enrolar muito, tenta explicar em poucas palavras. Se você não consegue fazer isso, tenta dar uma maneirada só para você escrever mais diretamente. Você escreve só o necessário. O cara tá ali o dia todo corrigindo prova, ele não vai ficar lendo o texto inteiro para você explicar a sua resposta. Tenta ser mais direto. Agora, em questão de conta, é importante que você marque tudo que você está fazendo, seu passo a passo, sua mente, para você fazer com que o avaliador entenda como é que você pensou naquilo. Claro, se você chegar na resposta, ele vai olhar a resposta e falar, tá certo, bonito. Agora, se você errar a questão, ele vai olhar o que você fez, ele vai olhar o seu raciocínio. Então é sempre bom fazer seu passo a passo, bonitinho, para mostrar, pô, até aqui eu cheguei, a partir daqui eu errei. Aí ele vai olhar e vai falar, ah, não, beleza. Até aqui ele acertou, então vou dar esse tal resultado para ele. Ele acabou errando a questão, mas foi porque ele já tentou ali, mas ele sabe fazer o básico. Então tentem fazer o básico nas questões, tentem mostrar o que está acontecendo na cabeça de vocês. E esse exemplo 3 aqui, que inclusive de um slide que a gente já fez, né, é basicamente como é que eu faço o passo a passo na minha cabeça. Óbvio que eu não vou escrever tudo que está ali. Normalmente eu deixo só as contas, né? O que está escrito aqui é mais para vocês terem em mente em casa como é que vocês estão resolvendo a questão.
Mas esses dados aqui, por exemplo, a massa molar de cada substância é importante colocar do ladozinho ali. Você coloca o bagulho balanceado embaixo, sempre, para falar, pô, ele balanceou a questão, bonito. Tenta fazer esse passo a passo bonitinho, tá legal, pessoal? Quem for fazer aí mais questão dissertativa de exatas, de química, né? Tá bom? Aí, ó, nesse exemplo 3, eu tenho uma reação de 336 gramas de monóxido de carbono com 60 gramas de hidrogênio. Ou seja, tem 336 gramas de monóxido de carbono com 60 gramas de hidrogênio. Teoricamente, como eu tenho uma proporção de 1 para 2, 28 gramas de monóxido de carbono reage com 4 gramas de gás hidrogênio, gerando 32 gramas de CH3OH, que seria, eu acho que o etanol. Eu acho que é etanol. Ou seja, isso aqui, se eu usasse 1 mol de monóxido de carbono, 2 mols de gás hidrogênio, eu teria 1 mol de etanol. É isso que aconteceria aqui. Só que a gente não tem 28 gramas, a gente tem 336 gramas de monóxido de carbono. A gente não tem 4 gramas de hidrogênio, a gente tem 60 gramas de gás hidrogênio. Aqui tá H, mas é H2, né? Tem que lembrar de mudar isso aqui depois. Tá legal? O que é importante aqui? A gente vai tentar encontrar qual seria a massa. A gente não sabe se essa proporção aqui é de 100%, a gente não tem certeza. Às vezes a questão poderia estar perguntando de quanto é que a pureza, quanto que é o rendimento. Se ele não falar nada, a gente assume que o rendimento é 100% e que a pureza é 100%. Mas vocês têm que ficar atentos se a proporção que eu tô utilizando aqui é a mesma. Que ele não fala, talvez ele não fala que a proporção é de estar desbalanceado, se tem um reagente limitante, se tem reagente de excesso, ele não pode ser que ele não fale. Pode ser que ele só te dê os dados. E aí você tem que ficar ligado. 336 gramas e 60 gramas tá na mesma proporção? Vamos ter que encontrar, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai considerar que o monóxido de carbono tá reagindo 100%. Que o monóxido de carbono seria o reagente limitante, né? Que é o reagente que está sendo consumido por inteiro. Então, eu vou fazer o quê? 336 gramas de monóxido de carbono reage com X gramas de gás hidrogênio, gerando Y gramas de etanol. Se 28 gramas de monóxido de carbono reage com 4 gramas de gás hidrogênio, 336 gramas de monóxido de carbono reage com X gramas de gás hidrogênio. Que eu vou fazer a proporção, é só dividir isso aqui por 7, né? Que vai dar 48 gramas. É isso, vai dar 48 gramas. Ou seja, se eu tivesse 100% de consumo do monóxido de carbono, eu precisaria de 48 gramas de hidrogênio para ter um resultado nessa proporção, né? Para eu consumir todo o monóxido de carbono, eu precisaria de 48 gramas de hidrogênio. Então, o que significa? Se para consumir 336 gramas de monóxido de carbono eu precisaria de 48 gramas de hidrogênio, de gás de hidrogênio, se eu tenho 60 gramas de gás de hidrogênio, quer dizer que eu tenho mais gás de hidrogênio do que eu preciso para consumir o monóxido de carbono. Tenho 12 gramas ali que ficou sobrando. Ou seja, esse hidrogênio está em excesso. Ou seja, eu tenho mais hidrogênio do que eu precisaria para consumir esse monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono é um reagente limitante porque ele não está em excesso. Ele está ali em uma proporção um pouco mais abaixo do que precisaria para consumir tudo. Ou seja, o monóxido de carbono é um reagente limitante, enquanto o gás de hidrogênio é o reagente em excesso. Pita, mas e se eu tivesse mais hidrogênio do que eu tenho? Se tivesse mais hidrogênio do que ele dá aqui do que os 60 gramas. Se eu tivesse mais hidrogênio, quer dizer que o monóxido de carbono não está sendo consumido por inteiro. Logo, o hidrogênio que precisaria de mais monóxido de carbono, logo o hidrogênio que precisaria menos de óxido de carbono para consumi-lo, o hidrogênio sim seria o reagente limitante. Então é algo que vocês têm que ter em mente, tá legal? A aula de hoje era isso. Eu espero que vocês façam boas provas nas próximas aulas, tá legal? Nas próximas semanas aí, são provas importantes para vocês. Desejo a todos uma boa prova, uma boa sorte.
E lembre-se, qualquer dúvida de qualquer coisa, podem falar comigo, tá legal? A gente vai fazer uma revisãozinha para a FUVEST, para o Enem, então não se preocupe. Essa aqui não é a última aula, não é a última vez que vocês vão me ver ainda nessa sequência. Tá bom? Um beijão a todo mundo e a gente se vê mais em breve. Tá legal? Fiquem em paz aí, pessoal. Até mais.